Eu nunca imaginei que minha fé seria colocada à prova de forma tão profunda. Sempre fui aquela que todos viam como exemplo, criada em uma família evangélica devota, participando de cultos e vivendo conforme os ensinamentos que me foram passados. Mas naquele dia, algo dentro de mim vacilou, e eu descobri que havia uma força que até então desconhecia. Tiago, meu vizinho, era impossível de ignorar. Alto, com uma presença marcante, tinha um sorriso que parecia feito para desarmar qualquer um. Ele sempre tinha algo para dizer, algo que fazia minhas bochechas corarem, mesmo que eu tentasse fingir indiferença. Mas naquele dia, enquanto eu regava as plantas no jardim, ele se aproximou de um jeito diferente, um jeito que me fez esquecer até como respirar. Ei, Janaína, tá cuidando bem do jardim, hein? Mas será que ele precisa de mais atenção? Ou você? Suas palavras foram como um raio, atingindo-me em cheio. Tentei rir, desconversar, mas quando olhei para ele, notei que estava mais perto do que o habitual. Meu coração acelerou. Não era só a proximidade, mas a forma como ele me olhava, como se pudesse enxergar algo que eu tentava esconder até de mim mesma. Acho que a mangueira está precisando de uma mão firme, deixa eu ajudar, disse ele, tomando a iniciativa antes que eu pudesse recusar. Nossos dedos se tocaram por um instante quando ele segurou a mangueira. Um toque simples, mas carregado de uma eletricidade que fez todo o meu corpo reagir. Ele se inclinou, quase como se quisesse falar algo em segredo. Sabe que você é especial, né? Murmurou com a voz baixa e rouca que fazia meu estômago revirar. Não consigo tirar você da cabeça. Meu coração disparou. Ele estava perto, tão perto que eu podia sentir o calor que emanava dele. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele passou os dedos de leve pelo meu braço, subindo até tocar meu rosto com uma delicadeza que me desarmou por completo. Posso? Ele perguntou, seus olhos presos nos meus. Eu sabia que deveria dizer não, que deveria recuar, mas minha boca não formava as palavras certas. Ele não esperou a resposta, inclinando-se e capturando meus lábios em um beijo. No início, era gentil, mas logo se tornou mais intenso, como se ele quisesse provar cada parte daquele momento. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e quando percebi, minhas mãos já estavam nos ombros dele. O beijo parecia incendiar algo dentro de mim, uma necessidade que eu não sabia que tinha. Suas mãos desceram devagar, segurando minha cintura com firmeza, enquanto ele me puxava para mais perto. O mundo ao nosso redor deixou de existir. Era só ele, o toque quente de seus lábios e a forma como ele fazia meu corpo despertar para sensações que nunca experimentei antes. Janaína, ele murmurou contra meus lábios, a respiração dele pesada, como se estivesse tão fora de controle quanto eu. Você não faz ideia do quanto eu te desejo. Minhas pernas tremiam, e eu sentia como se estivesse à beira de um precipício, pronta para me jogar sem olhar para trás. Ele desceu os lábios pelo meu pescoço, a barba dele roçando na minha pele sensível, arrancando de mim um suspiro que eu nem sabia que estava segurando. Era errado. Eu sabia que era. Mas naquele momento, enquanto suas mãos exploravam com cuidado, minha mente estava em silêncio. Não havia fé, princípios ou proibições. Só havia Tiago, e ele parecia saber exatamente como me levar, além de qualquer limite que eu já tivesse traçado. E ali no quintal mesmo, eu me entreguei a ele com todo o desejo do mundo. Me entreguei por inteira. A culpa veio de imediato, logo que a realidade do que eu tinha feito se instalou dentro de mim. Fui tomada por uma onda de arrependimento tão intensa que parecia me engolir por completo. Corri para dentro de casa, como se pudesse me esconder de mim mesma, como se fosse possível fugir do que havia acontecido. Fechei a porta com força, encostei nela e então desabei no chão. Meu corpo parecia não responder mais. Minhas pernas fraquejaram e eu desci até o chão, me sentando ali, com o coração disparado, batendo forte demais, como se fosse sair pela boca. Aquele beijo, tão intenso, tão envolvente, tão proibido, no momento em que aconteceu, parecia ter preenchido algo dentro de mim que estava vazio há tanto tempo. Por alguns minutos me fez sentir viva, desejada e até pensei que fosse tudo o que eu precisava. Mas agora, depois que a realidade se impôs, ele se tornou um peso insuportável, um fardo que eu não sabia como carregar. Cada pensamento sobre o que havia feito era como uma faca me cortando por dentro. Passei a noite inteira ali, ajoelhada ao lado da cama, com o rosto enterrado nas mãos, chorando em silêncio. A dor no peito era tão forte que eu mal conseguia respirar. Pedia perdão a Deus em meio aos soluços, com a voz tremendo, mas as palavras não pareciam suficientes. Elas saíam engasgadas, sem conseguir aliviar a dor que eu sentia. O peso da culpa parecia estar grudado em mim,
como uma mancha que não saía, não importa o quanto eu me esforçasse. Eu não sabia mais o que fazer. A confusão no meu peito era tão grande que eu não conseguia nem distinguir o que era certo ou errado. Parte de mim ainda sentia o desejo pulsando, como se aquela emoção fosse tudo o que eu tivesse. Mas a outra parte de mim, aquela que me dizia que eu tinha feito algo errado, não me deixava em paz. Quando o sol começou a nascer, iluminando a casa com uma luz suave, percebi que eu não podia continuar assim. Eu precisava de ajuda. Não podia me esconder mais. Não podia continuar sozinha com isso dentro de mim, tentando convencer a mim mesma de que o tempo poderia apagar o que eu sentia. Eu precisava falar com alguém, precisava de alguém para me ouvir, para me ajudar a entender o que estava acontecendo dentro de mim. Foi aí que me lembrei do pastor Elias. Ele sempre foi alguém em quem eu confiava, alguém que, com sua calma e sabedoria, sempre soubera como me orientar nos momentos de dúvida. Ele parecia ter uma clareza que eu tantas vezes não tinha. Sempre me sentia acolhida por ele, como se por mais que eu estivesse perdida, ele fosse capaz de me ajudar a encontrar o caminho de volta. Era com ele que eu sabia que poderia encontrar alguma paz, por mais que isso parecesse distante. Decidi que iria até ele. Vesti algo simples, algo que não chamasse atenção, tentando esconder o turbilhão dentro de mim. Senti meu coração apertado enquanto saía de casa. O peso da vergonha ainda me acompanhando. O caminho até a igreja parecia mais longo do que o normal. E cada passo que eu dava me lembrava do que eu havia feito. Quando cheguei à igreja, vi que a porta estava entreaberta, como se fosse um convite silencioso. Respirei fundo e entrei devagar. Dentro, encontrei o pastor Elias sentado em um banco, a Bíblia aberta em suas mãos. A luz suave da manhã, iluminando seu rosto sereno. Era ali, com ele, que eu sabia que poderia encontrar a ajuda que tanto precisava. Quando entrei na sala do pastor Elias, minhas mãos estavam geladas e trêmulas, como se o peso do que eu carregava tivesse tomado conta do meu corpo inteiro. Ele me olhou com calma, seus olhos pareciam penetrar minha alma, mas havia algo de acolhedor na sua expressão. Ele sabia que eu estava à beira de desmoronar. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu pequei de uma forma que nunca imaginei. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Minha voz falhou, mas as palavras começaram a sair aos poucos, entrecortadas por soluços e lágrimas. Contei tudo, sem esconder nada. Os detalhes que me faziam sentir vergonha, mas que estavam sufocando o meu peito. Cada palavra que eu dizia parecia me aliviar um pouco, mas também me afundava ainda mais na dor. Ele me ouvia em silêncio. Sua expressão seria, mas seus olhos estavam gentis, como se ele não me julgasse, apenas aguardasse que eu terminasse. Quando terminei, ele suspirou profundamente, um suspiro que parecia carregar toda a dor e o peso de uma vida inteira. Ele me olhou com a mesma calma, mas agora havia uma suavidade, como se ele estivesse me enxergando de uma maneira que eu não conseguia fazer por mim mesma. Janaína, Deus é misericordioso, mas Ele exige de nós um arrependimento sincero, algo que venha de dentro, algo que não seja só palavras. Você está pronta para fazer o que for necessário para se redimir? Para encontrar a paz de verdade? As palavras dele se enroscaram em meu coração. Eu sabia que não seria fácil, que o caminho seria longo e doloroso, mas aquele peso que eu carregava já não cabia mais em mim. Eu queria a paz. Queria sentir que, ao menos por um instante, eu seria capaz de me perdoar. Assenti com firmeza, mesmo com as lágrimas ainda escorrendo. Aquelas palavras tinham um peso enorme, mas a minha decisão foi clara. Eu faria o que fosse preciso para encontrar a paz que tanto buscava, mesmo que isso significasse enfrentar o meu próprio medo e a vergonha que me consumiam. Sim, pastor, eu farei o que for necessário. Eu só quero voltar a sentir a paz que perdi. O pastor se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. Seus olhos, tão firmes e confiantes, me fizeram acreditar em cada palavra que ele dizia. Para se livrar desse pecado, você precisa se entregar de corpo e alma. Como representante de Deus, posso guiá-la nesse caminho. Suas palavras me confundiram, mas eu confiava nele. Ele começou a me tocar de maneira que nunca imaginei que um pastor faria. Dizia que aquilo era necessário, que Deus estava usando ele como instrumento para me purificar. Eu me entreguei, acreditando que aquilo fazia parte da redenção. Cada gesto dele era acompanhado por palavras que me convenciam de que aquilo era o certo. Ele me beijou,
tocava os melões, eu sentia a cada toque dele um arrepio pelo meu corpo, uma onda de calor e choque elétrico ao mesmo. E deixando ele me guiar a cada gesto, eu me entreguei totalmente. Quando tudo terminou, o pastor me olhou com um semblante tranquilo, como se tivesse absorvido toda a dor e o peso que eu sentia. Ele me dirigiu um olhar profundo, quase como se estivesse tentando me transmitir uma sensação de paz que eu não conseguia alcançar. E falou com voz calma, mas cheia de autoridade. Agora você está livre, filha. Deus perdoou seu pecado. Eu fiquei ali parada, sem saber exatamente o que fazer. Aquelas palavras pareciam oferecer um consolo, uma promessa de redenção. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim não conseguia acreditar totalmente. Saí da igreja com um misto de sentimentos conflitantes. De um lado, havia uma sensação de alívio, como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. Era como se finalmente eu estivesse livre de algo que me atormentava há tanto tempo. Mas por outro lado, havia um vazio, uma sensação de incompletude que eu não sabia como explicar. Eu queria acreditar que aquele momento de perdão tinha realmente me transformado, que eu estava purificada e que de alguma forma tudo estava resolvido. Mas no fundo, havia uma dúvida persistente em meu coração. Será que eu realmente estava redimida? Ou seria apenas uma ilusão, um alívio momentâneo para uma dor que ainda não havia sido curada de verdade? Será que eu havia realmente superado o que aconteceu? Ou teria apenas trocado um erro por outro, tentando encontrar uma maneira de me sentir melhor, sem na verdade ter mudado nada de significativo dentro de mim? Essas perguntas ficavam me rondando, me deixando ainda mais confusa e perdida. A única coisa que eu sabia com certeza é que aquela história, aquele momento e tudo o que havia acontecido haviam marcado minha vida de uma forma que eu nunca seria capaz de esquecer. Era como se aquele capítulo da minha vida tivesse se estampado na minha alma, me deixando com um misto de sensações que eu não sabia se conseguiria processar completamente. À medida que o tempo passava, eu tentava encontrar respostas, mas uma coisa era certa. Aquilo me acompanharia para sempre, mudando a maneira como eu via o mundo, a mim mesma e até as minhas próprias crenças. Era uma história que, de algum modo, se entrelaçava com quem eu era e com quem eu ainda tentava ser, e que me fazia questionar se realmente poderia me libertar de tudo aquilo ou se estava apenas começando uma nova jornada, ainda cheia de incertezas. Hoje eu quis escrever para vocês, pois eu estava pensando se realmente foi certo o que eu fiz. O que vocês acham? Deixe nos comentários para me ajudar.